E no vídeo de hoje trago informações importantes sobre a proposta do Partido Chega para acabar com o acordo de mobilidade da CPLP. CPLP é a comunidade de países que falam a língua portuguesa, como é o caso de Brasil e Portugal, e tem alguns benefícios para esses imigrantes entrarem e morar legalmente no país. Entretanto, o Partido Chega, no seu plano de governo apresentado, tem, dentre as medidas para a imigração, acabar com esse acordo de mobilidade. Mas será que isso de fato vai acontecer? Qual a possibilidade do Chega ganhar essas eleições? Se você quiser ficar por dentro do assunto e entender quais são as consequências dessa proposta, assiste o vídeo aqui até o final, que eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu trago informações sobre a proposta do Partido Chega para acabar com o acordo de mobilidade da CPLP. Antes de a gente começar o conteúdo, se você quer ajudar o nosso trabalho, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que está interessado em saber sobre imigração para Portugal e também já ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui no canal, a gente sempre posta vídeos semanalmente, você vai ficar por dentro de tudo. E a gente vai te ajudar a saber tudo que está rolando em Portugal sobre imigração, dicas importantes sobre a aplicação do teu visto, para que você sempre faça o teu planejamento imigratório com previsibilidade e segurança, sempre buscando emigrar legalmente para Portugal e qualquer outro país do mundo. Em relação à proposta do Chega, a gente vai ler uma matéria trazida pelo Diário de Notícias do Brasil, exatamente detalhando sobre essa proposta que está presente no plano de governo do Partido Chega. Chega quer acabar com o título de residência da CPLP. Proposta está no programa eleitoral apresentado hoje. Outras medidas já analisadas como inconstitucionais também estão no programa. Revogar o acordo de mobilidade entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e, consequentemente, acabar com a autorização de residência automática aos imigrantes da CPLP. Esta é uma das propostas eleitorais do Chega, que apresentou o programa nessa tarde de ontem, no dia 23 de abril. A posição não é particularmente nova. O partido votou contra no parlamento para a proposta do governo de renovar o título CPLP e dar os mesmos direitos que os demais documentos de residência. Nesse momento, mais de 110 mil pessoas, a maioria brasileiros, estão nesse processo de troca de título, o que garante viajar fora do território nacional, reagrupamento familiar e outros direitos que estavam restritos. Diferente de todos os partidos até agora, o Chega não propõe melhorias na Agência para Integração, Migração e Asilo, na AIMA. O programa apenas consta que a agência deve ser reformulada no sentido de voltar a concentrar a vertente administrativa com a vertente policial. Uma grande parte das propostas vai no sentido de deportar imigrantes. Uma delas é reconduzir ao país de origem quem demonstrar, num período compreendido entre 6 a 12 meses, não ter capacidade de autossubsistência. É ainda posto como medida garantir que as forças de segurança tenham os meios necessários para fiscalizar situações de imigração ilegal e potenciais cenários de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos. O partido votou contra a criação de uma unidade de polícia de segurança pública, PSP, especializada para esse fim. O partido de André Ventura, que é de fato a grande liderança do Partido Chega, quer criar o crime de residência ilegal em solo português e impedir a permanência de imigrantes ilegais em território nacional, algo que já existe na prática. Quando o cidadão ultrapassa o prazo legal de permanência no país, existe legislação para que deixe o território nacional. A novidade proposta é de impedir de regressar a Portugal nos próximos 5 anos. É ainda referido à realização de um referendo sobre o estabelecimento de limites máximos para a concessão de autorização de residência e sobre o estabelecimento de cotas. Sobre cotas, não é o único assunto, consta estabelecer uma política de cotas para imigrantes, favorecendo a entrada de cidadãos estrangeiros com especializações profissionais que sirvam o mercado de trabalho português. Então, essa foi a proposta trazida pelo Partido Chega, acabar com os benefícios da autorização de residência da CPLP e essas facilidades que os imigrantes têm para entrar e se regularizar em Portugal. Contudo, entretanto, todavia, está muito claro que é uma proposta de governo não só de regular a imigração, mas sim de restringir a cotas a necessidade do governo de Portugal e, dessa forma, ter ainda mais controle sobre os imigrantes que no país chegam. Então, limitar a concessão de autorização de residência.
tudo isso voltado ali com uma política administrativa e policial da imigração. Mas diante de muitas dúvidas e até mesmo um receio dos imigrantes brasileiros que de fato essa mobilidade da CPLP possa acabar, eu preciso aqui trazer para vocês algumas informações e trazer a questão dos fatos para a racionalidade. Como que funciona? Primeiro que a gente precisa analisar é o seguinte, gente, em pesquisa trazida pela própria Euronews no dia 23 de abril, ontem mesmo, o partido que hoje está no governo, que é a Aliança Democrática, possui a maioria dos votos de intenção de voto para se reconduzir ao cargo. O Partido Socialista, que é o PS, que foi inclusive o partido que criou a manifestação de interesse e se mostra também muito favorável à imigração, está na segunda colocação. E o partido Chega, que fez essa proposta para acabar com esse acordo de mobilidade da CPLP, encontra-se em terceiro com apenas 15% das intenções de voto. Ou seja, é muito provável, de acordo com as pesquisas, que o partido Chega não forme o próximo primeiro-ministro e não tenha a maioria nas eleições. Isso é o que nos diz as pesquisas atualmente. Além disso, um futuro primeiro-ministro que queira mudar as regras, queira mudar os benefícios da CPLP, precisa pautar, precisa fazer uma alteração na lei de estrangeiros através do parlamento português. E os partidos, no caso, a Aliança Democrática e o Partido Socialista, que são pró-imigração, claro, de uma forma regulada, votariam contra acabar com a mobilidade da CPLP, porque o país precisa de imigrantes e esses imigrantes da CPLP têm uma cultura muito mais parecida com outros tipos de imigrantes que também querem morar legalmente em Portugal. Então está muito claro que, apesar da medida radical proposta pelo partido Chega, o partido não se apresenta atualmente como os candidatos de formar maioria no parlamento português. Então, primeiro precisaria vencer as eleições, formar o primeiro-ministro e ter esse apoio dos demais partidos para acabar, para extinguir o acordo de mobilidade da CPLP, o que é muito pouco provável diante do cenário atual. E quem está falando isso não sou eu, são as pesquisas publicadas e trazidas pelos principais meios de comunicação de Portugal. Então, imigrante brasileiro, você precisa ficar tranquilo em relação a isso, em relação ao fim da mobilidade da CPLP, porque isso não passa de uma proposta de governo. Se isso de fato vai acontecer na prática, muitas variáveis precisam acontecer. Então, o que está muito claro em todos os partidos que apresentaram o seu plano de governo é que você precisa, de fato, se organizar, se planejar para fazer uma imigração com segurança. E quando eu falo imigração com segurança, é seguindo o caminho disponibilizado pelo governo de Portugal para isso, que é através dos vistos de residência que vão se adequar de acordo com o teu interesse em Portugal. E para isso você tem que ter um planejamento financeiro e fazer a aplicação ainda no teu país de origem. No vídeo da semana passada, trouxemos aqui algumas informações e mostrando que tanto a Aliança Democrática quanto o Partido Socialista, que são os partidos que hoje estão à frente nas pesquisas, entendem que Portugal tem que ter uma regulamentação, uma regulação da imigração e que o visto vai ser o caminho mais adequado. Então, nesse vídeo, eu quis trazer aqui para vocês um pouco sobre as informações da proposta radical do Chega de acabar com esse acordo de mobilidade, mas, ao mesmo tempo, trazer a racionalidade para os imigrantes de entender que não é só uma proposta que faz acabar com o acordo de mobilidade da CPLP. Primeiro, esse partido precisa vencer as eleições. Depois, precisa formar o primeiro-ministro e esse primeiro-ministro tem que propor uma mudança de lei e o parlamento, que hoje é favorável à imigração, precisa concordar que o acordo de mobilidade da CPLP já não faz mais sentido, o que aparentemente não vai acontecer. Tanto o Partido da Aliança Democrática quanto o Partido Socialista, que são os partidos que hoje lideram as pesquisas, são favoráveis à imigração e entendem também que o cidadão da CPLP tem uma vantagem cultural, uma vantagem da língua e também de não mudar os padrões da comunidade portuguesa. Então isso está muito claro e você, imigrante, precisa se planejar, se organizar para que faça a imigração da forma correta. Independente de quem vença as eleições, Portugal está buscando ter um controle de imigração e o caminho para isso vai ser através do visto de residência. Aqui nesse canal você vai encontrar informações diversas sobre a aplicação do visto, sobre as notícias políticas de Portugal, notícias positivas, negativas, para que você entenda como fazer o seu processo migratório da melhor maneira possível. Vai encontrar também conteúdos completos sobre todos os vistos de residência, te falando sobre documentação, dicas fundamentais, quanto vai te custar, para onde você vai encaminhar, como se planejar em relação às datas e dessa forma você conseguir fazer a imigração da melhor maneira possível, com previsibilidade e com segurança. Se você quiser contar com uma consultoria completa para essa imigração, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras, com a nossa equipe, para que a gente possa participar desse teu planejamento migratório, para que você faça tudo da melhor maneira possível. É o primeiro link aqui na descrição para que eu possa te ajudar a morar legalmente em Portugal. Gostou desse vídeo?
deixa o teu like, se inscreve no canal, entende que Portugal, independente de quem vence as eleições, precisa dos imigrantes, mas isso vai acontecer agora de uma forma regular, através de um visto de residência adequado. Essa é a forma de você se proteger e resguardar os seus direitos. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou dessa proposta, eu quero saber a tua opinião. Até mais!